Nossa saudação fraterna e amiga a todos os que nos assistem. São todos bem-vindos a mais uma sessão de preces e irradiações da Sociedade Espírita Allan Kardec. Nosso momento de recolhimento e de oração em favor de todos aqueles que sofrem e necessitam. Importante esse momento, a fim de nos conectarmos mais profundamente com a espiritualidade amiga, proporcionando também alívio e amparo para todos aqueles em quem pensarmos e em quem lembrarmos. A nossa colaboração individual é sempre muito importante. E ela se revela prestando atenção na palestra da noite de hoje, envolvendo-se no momento das irradiações, com o nosso sentimento mais puro, com o nosso desejo mais nobre. Deixando nesse momento de lado mensagem do WhatsApp, de Messenger, de Instagram e de qualquer outra rede social, colocando a nossa atenção no trabalho que vai transcorrer, a fim de que ao término dele estejamos muito melhor do que quando ele iniciou. Pedimos também a todos que possam curtir, compartilhar e divulgar as nossas publicações e as nossas lives. Se elas fazem bem para nós, poderão fazer para muitos e muitos outros. Estaremos também ajudando na divulgação da doutrina espírita, para que a mensagem do bem e da paz, a mensagem do Mestre, a luz da terceira revelação, possa chegar a mais lares, a mais casas e a mais corações. Convidamos também todos que participem das demais atividades que a Sociedade Espírita Allan Kardec oferece ao público. Sextas-feiras, às 19 horas, nós temos a palestra doutrinária, que traz sempre temas relevantes e atuais à luz da doutrina espírita. Domingo, às 10 horas, nós temos o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Palestras em que esta obra é abordada capítulo a capítulo. E na semana que vem, teremos o retorno das nossas atividades, das preces e radiações no formato híbrido. Acontecerá o trabalho de forma presencial na nossa sede da Fernando Machado, número 883, e continuaremos também com as nossas transmissões virtuais pelas nossas mídias. Assim podemos acompanhar de todas as formas possíveis para continuarmos conectados à doutrina espírita e aos benfeitores amigos. Nesse instante, então, vamos pedir a todos para levarmos o nosso pensamento para fazermos a prece de abertura. Jesus, amado Mestre, te agradecemos a assistência e o amparo. Que possamos, nesta noite, refletir sobre os ensinamentos à luz da doutrina espírita, recolhendo lições de valor para a nossa vida, para a nossa transformação moral, a fim de sermos pessoas de bem, que praticam os ensinamentos no limite das suas forças. E também, querido Mestre, para beneficiarmos muitos corações necessitados de preces e de orações, para que o alívio possa chegar e a esperança possa renascer em todos os corações que têm necessidade de socorro e de amparo, de alívio e de consolo. Inspira-nos o bem, hoje e sempre, e que a tua paz nos proteja. Que assim seja. Passaremos agora, então, para a nossa querida irmã Fátima Silveira, que irá fazer a exposição da noite de hoje. Uma boa noite a todos. Eu escolhi para nós meditarmos no item 110 do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que traz caridade essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Segundo João, capítulo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino.
em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Então, quando fala esta parábola aqui, que diz, né, que executa os programas do bem, conjugam-se num todo nobre e digno. Então, dá decência para aquele que ouve. Se aquela pessoa está desanimada, se ela está quase que desistindo de tudo, ela vai pensar, quando ela receber essa palavra, né, vai receber esse alimento que é para o espírito. Assim também temos o alimento para o corpo, que é o pão, as palavras de consolação para as dores. Essa pessoa vai se sentir mais decente, mais merecedora de admiração, vai realmente valorizar a sua existência e vai ver que muitos problemas que às vezes a gente acha que não consegue resolver são pequeninos em vista das coisas boas que já recebemos, né? Então, ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Então, tudo isso que a gente pode levar para o outro, ou para aquelas pessoas que estão convivendo ali dentro da nossa família, é um auxílio fraterno e devemos, sim, sempre que possível, praticarmos essa caridade. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Quanta alegria aquele que pratica a caridade, auxiliando o próximo, recebe quando ela vê que essas pessoas estão felizes, que estão gratas, que estão realmente alegres e recuperaram a esperança. Então, é um amor a si próprio que a gente consegue distribuir àquele que ouve, àquele que recebe esse amor, né? Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então, o que é essa caridade essencial? Lá em João, no capítulo 6, que eu fui consultar, então, ele fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Então, ali diz, né, que Jesus, né, era rodeado por uma grande multidão lá
no mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E como já Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? É claro que ele fez essa pergunta, mas ele já sabia de onde vinha os pães. Quando o Felipe, né, que era experimentado, respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Então foi aí que Jesus pediu que assentassem todos em volta dele, e ele pegou esses 5 pães e 2 peixinhos, e ali ele multiplicou, mesmo sabendo que ele a qualquer momento poderia, né, ser traído por uma daquelas pessoas, porque eles acharam aquilo magnífico, muito de uma grandeza de amor muito extrema, né? Então, aí aqui diz, né, no Evangelho, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos sem luz. Então, o quanto nós temos que nos acordar para termos essa luz que ilumina, essa luz que clareia o caminho daqueles desesperados, daqueles doentes, daqueles que ainda não conseguiram ter essa luz para andar. E claro que não, aquele egoísmo que muitas vezes a gente diz, eu aprendi, eu li muito, eu me sacrifiquei, eu não vou ficar falando, querendo ensinar aqueles que não sei se vão querer ouvir. Não importa. Se eu tenho amor em mim, eu tenho que também ter amor àquelas pessoas que estão ali, aguardando por uma ajudinha, mesmo que ela seja pouca. E é essa caridade essencial, a boa vontade, as formas de colocar as palavras, jamais humilhando, sermos fraternos para com todos, para que andemos nele. Andemos nele quem? É óbvio que é Jesus. E quando a gente se sente enfraquecida, sem forças, nós temos o recurso da prece, podemos, num momento de desespero, parar um pouquinho, pensar, fazermos a prece para nós, para aqueles que estão próximos de nós, para todos aqueles que sofrem, e o que não dizer do culto do Evangelho no lar, que quando nós fazemos esse culto do Evangelho no lar e colocamos todos os sofredores nessa prece, todos aqueles que estão passando por dificuldades, pedindo força, pedindo coragem para que eles possam se vencer. Isso é o amor, isso é a caridade que podemos dar a cada um, sejam nossos vizinhos ou sejam, então, aquelas pessoas necessitadas no entorno da nossa casa, no entorno de todos nós. Então, devemos, isso sim, ouvir mais, falar menos, mas quando falar, é sempre elevando alguém. Que fique para nossa meditação o item 110 do livro Vinha de Luz. Que assim seja, Senhor.
dar-nos nesta hora de recolhimento e de prece um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante estes felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os teus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com as suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
Um raio, uma faísca de teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um dos presentes, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afeto, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora,
com toda a vibração de nossas almas. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos nossos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho com um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para com os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quais que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre todos desçam neste momento
as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre! Não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.